não deixe, a partir do momento que a gente se reúne na casa de Deus, a gente está cultuando, né? Nesse caso, a palavra de Deus. A gente vai começar, irmãos, debaixo daquelas informações que nós passamos aqui 2 semanas atrás? Não, acho que é 3, hein? Acho que é 2 ou 3. Agora estou na dúvida, né? Mas 2 ou 3 semanas atrás nós passamos aqui para vocês o relatório de matérias que a gente estaria ministrando aqui, né? E a gente vai começar pelo começo. E o começo é aquilo que nós chamamos de bibliologia. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que a gente precisa daqueles materiais que a gente deixou com vocês preenchidos, hein? Para a gente poder levar. Gente do céu, ajuda nós. Não é? Vocês preencheram tudo? A gente precisa daqueles materiais para a gente poder estar colocando vocês lá. Irmãos, tem certificado para vocês receber. No carteirinha, acho que não, mas certificado tem para vocês receberem. E aí, como é que a gente vai fazer para receber? Um nome difícil, né? Aqui está cheio de nome difícil aqui nessa igreja, né? Getsemane. Qual o nome do outro? Will Briner. Não é? Will Briner, está chegando mais um ali. Não é? Então a gente vai precisar dessas. Mas aí, para o final, a gente vai falando. Então, quando a gente fala de quê? Hoje a gente vai falar de quê? Quem tem a apostila? Se você pegar seu celular e abrir lá no grupo do WhatsApp, irmãos, temos um grupo do WhatsApp, a gente cunhou espero que o pastor Aldo tenha gostado, né? A gente cunhou uma sigla para a igreja de vocês, IPJMAV. Agora é só colocar church. Né? IPJ, ele ria atrasado, mas né? Tu viu, né? É isso aí. IPJMAV, ou seja, Igreja Pentecostal, chegou mais uma ali, corre, Jó. E aí lá no grupo, gente, tem o quê? Tem a apostila, ok? Tem a apostila, vocês podem clicar lá, ó, e abrir a apostila para vocês estarem acompanhando a aula de hoje. Como é uma aula introdutória, pastor, não precisa de microfone não, tá? Não precisa não, isso aqui é só para eu gravar mesmo. Tá bom? Precisa. Como é uma aula introdutória, a gente vai estar explorando ao máximo tudo que está tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Não sei se teremos tempo hábil para a gente poder transmitir esses 2 capítulos, não é? Mas vamos fazer o possível para isso. A partir da aula da semana que vem, a gente já vai estar dando uns cortes ali, então não vai ser possível, até porque são 67 páginas. Gente, são 67 páginas de material. E aqui começa uma rotina que vocês precisam ter. Que rotina? De ler. Porque a gente vai fazendo comentários. Mas o bom é que você pega a apostila e lê. Por isso que é fundamental imprimir a apostila. Porque quando você imprime, você tem ela na mão. Então fica mais fácil para você manusear, para você abrir, para você ler, para você fazer anotações. Ali, o presbítero já está ali com material ali para anotar, isso é fundamental. Então aproveite isso. Nós preparamos um slide, eu pensei que o Data Show já está aqui, ô irmão, agiliza aí. Eu preparei aqui um PowerPoint, né? Vocês não vão estar vendo o PowerPoint, mas eu preparei um PowerPoint. Esse PowerPoint eu sempre preparo no Data Show, a gente vai colocar, ele é feito com base na apostila. Só que eu preciso eu preciso montar a aula. Então a aula não vai estar exatamente tudo que está onde? Na apostila, porque se eu for falar tudo que está na apostila, a gente só vai terminar a aula quando? Ano que vem. Né? E a gente vai trabalhar uma matéria por mês. Então essa primeira matéria que nós vamos estar estudando nesse mês de setembro é o início de tudo, né? É bibliologia. Nós vamos começar, então, falando sobre bibliologia. Então o que é bibliologia? É falar da Bíblia. Né? O que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. E é interessante, gente, que quando a gente for estudando teologia, os que fizeram faculdade, alguém aqui fez faculdade? Se você fez faculdade? Não? Alguém fez faculdade? Ou fez um curso? Você fez faculdade? De que você fez faculdade? Rapaz, não me engana não, hein? Mas, gente, toda vez que a gente fala de logia, a gente está falando de quê? Estudo. A palavra logia, escatologia, amartiologia, soteriologia, sempre que aparecer a palavra logia, está se referindo aqui a estudo de alguma coisa, de alguma doutrina. Não é? Tem a cientologia, tem um monte de logia por aí. Então, falando de logia, esse sufixo, né? Sufixo, prefixo, antes, esse sufixo, ele quer dizer isso, estudo. Agora, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de o quê? Da Bíblia. Então, a gente vai falar sobre o quê? O estudo da Bíblia. Irmãos, o interessante dentro dessa aula, dentro desse contexto, é que nós temos o quê?
A Bíblia, minha Bíblia está aqui, está um pouquinho velhinha, essa aqui foi a minha tia que me deu, a missionária Rosane Oliveira. Tem uns vídeos dela no YouTube, ela é uma bênção de Deus. Me deu essa Bíblia. A gente pensa que a Bíblia é a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Vamos lá, vamos perguntar aqui. O que é a Bíblia, presbítero? Para você. Show de bola. Para você, Sami, o que é a Bíblia? Para você, pastora, o que é a Bíblia? Quem quer aprender mais de Deus tem que ler. Luan, e você, minha irmã? A Bíblia é um ensinamento. Glória a Deus. Para você, o que é a Bíblia? É isso aí mesmo. Então, gente, a Bíblia, o que é a Bíblia? A gente vai estudar a Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Eu não vou ler um versículo inicial. A gente geralmente, por exemplo, na escola bíblica dominical, ontem a gente estava dando aula lá, e a gente sempre prepara alguns versículos mais para a gente entender. Eu fiz isso até de propósito, que a gente não está indo de dentro para fora, como é no culto. Como é que é no culto? Normal. Você, o presbítero pregando, é de dentro para fora. Então você começa da onde? De dentro da Bíblia para fora. Porém, a gente está estudando teologia. Vamos falar sobre a Bíblia. Só que a gente não vai começar de dentro para fora, não. A gente vai começar de fora para dentro. Vamos de fora para dentro? Então vamos lá, de fora para dentro. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro singular, sem sombra de dúvida, não há nenhum que se compare a ela. Não há nenhum livro sagrado que se compare à palavra de quem? De Deus. E vale lembrar, gente, quando a gente fala de livro sagrado, tem um monte por aí. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Fala o nome de um outro livro sagrado que não seja a Bíblia. O nome de um outro livro sagrado que não seja a Bíblia. A harpa cristã, mas aí no caso é mais específico para canção. Vamos pensar num outro. Um livro sagrado que não seja a Bíblia. Pensa aí. Boa noite, querida, paz do Senhor, tudo bom? Fica à vontade. Amém, tudo bom? Pensa aí, gente, um livro sagrado que não seja a Bíblia. Quantas religiões tem no mundo? Tem uma só? Quais são as 3 principais grandes religiões? Aí, no caso, a católica está dentro do ramo cristão. Então, você falou cristianismo. O livro básico do cristianismo, a Bíblia. Mas que eu falo uma outra religião mundial importante. Assim, tá? Espírita. O espiritismo, ok? Uma religião muito conhecida. Qual o livro magno do espiritismo? Kardecista, por exemplo. O espiritismo kardecista tem um livro magno deles. Qual é o livro magno deles? O Evangelho segundo Allan Kardec. Para eles, esse é um livro sagrado. Outra religião. Sami, você pensou alguma coisa? Você ia falar. Hã? Tenta lembrar aí. Uma outra religião, pensa aí, gente. Uma religião famosa no mundo porque gosta de explodir tudo. Hã? Hã? Muçulmanos, isso. O Islã. Qual o livro sagrado do Islã? Não, Torá é do judeu, é judaico. Qual o livro sagrado do Islã? Vamos lá, gente, pensa aí. Isso aí vocês vão gravar. Porque a gente pensa, isso é importante, faz um esforço. Vocês já ouviram falar. Quando um muçulmano ele vai fazer alguma coisa, ele faz pautado no que está escrito aonde? Começa com A, termina com Rão. Alcorão. O Alcorão. Então, quando a gente fala de livros sagrados, a gente não tem só o quê? A Bíblia Sagrada. Tem vários outros livros sagrados. Se eu não me engano, na maçonaria, ouvi dizer isso, tem um altar lá, no altar maçônico, num palácio maçônico, tem um altar onde tem lá a Bíblia, os livros sagrados das 3 principais religiões do mundo. Aí nós temos lá, desse altar. Nós temos não, né? Eu não. Tá doido. Lá tem, né? A Bíblia Sagrada, lá tem a Torá e lá tem o Alcorão. Que são o quê? São as referências de livro sagrado do quê? Do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Então todas essas religiões, toda religião tem um código de conduta sagrado. Nós, cristãos, o cristianismo por si tem o quê? Como seu guia de regra, fé e prática é a Bíblia.
Nós não vamos usar o Alcorão para poder pregar sobre Jesus Cristo, apesar de o Alcorão citar, de certa forma, o nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia é um livro singular, sem sombra de dúvida, apesar de ter muitos outros livros religiosos, não há nenhum que se compare a ela. É um livro de respostas, isso aqui é importante, gente, está na apostila de vocês, tá? A apostila está no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem acompanhar. É um livro de respostas, não de perguntas, ok? Ela nos guia em questões em que a mente não pode penetrar, nas quais o raciocínio humano nos deixa insatisfeitos. Muitas bênçãos são dadas aos que começam uma busca sincera, prontos a seguir a trilha da verdade para onde quer que os leve. Isso aqui é interessante. A mente, a gente vive em busca de quê? De respostas. E onde nós podemos encontrar as respostas? Na Bíblia. A Bíblia não é um livro de perguntas, a Bíblia é um livro de respostas. Quer resposta? A Bíblia tem. Outra coisa, este livro, né, que a gente chama de Bíblia, intitulado Bíblia Sagrada, nos conduz ao mundo metafísico. O que é metafísico, gente? É aquilo que está além de nossos sentidos, é aquilo que não pode ser experienciado pela matéria, que não pode ser tocado, palpado. Metafísica é isso. Então a Bíblia nos conduz ao mundo metafísico. Ou a gente poderia dizer, a Bíblia nos conduz ao mundo do Espírito. A Bíblia nos conduz ao mundo do Espírito. Já começa lá em Gênesis capítulo 1. O que diz lá em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o Espírito sobre a face das águas. Quer dizer, o mundo de quem? Aquilo ali era o quê? O mundo espiritual. Quem nos introduz no mundo espiritual? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Antes de termos acesso à Bíblia, nós também não tínhamos acesso a quê? Ao mundo espiritual. A partir do momento que nós temos a Bíblia, nós passamos a ter acesso ao mundo espiritual. Na realidade, também na Bíblia, nós encontramos informações privilegiadas sobre quem? A Bíblia fala de quem, gente? Fala de quem? Deus. A Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala de Deus e seu relacionamento com o mundo e principalmente seu plano e propósito para a salvação. Gente, seria cômico se não fosse trágico um fato. Que fato? Que muitos cristãos não sabem explicar o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é superior ao Alcorão? Por que a Bíblia é superior ao Evangelho segundo Allan Kardec? Por que a Bíblia é superior se bem que no caso da Torá eu não posso falar assim, porque a Torá é uma parte daquilo que nós chamamos de quê? De Bíblia, a gente vai falar mais sobre isso. Mas por que a Bíblia é superior a qualquer outro livro sagrado que possa existir no mundo? E olha que existem muitos. Citamos aqui apenas 3. Mas existem muitos. Se vocês fizerem hoje uma pesquisa no YouTube, a gente perde tanto tempo, né, no Kawaii, no TikTok, no YouTube, mas se você fizer uma pesquisa sobre a quantidade de livros sagrados que existem, você vai achar uma penca. Tem um monte. Um monte de livros que as pessoas consideram sagrados, escrituras santas. Não é só a Bíblia, tem vários outros. Então, se você procurar lá, você vai achar um monte. Não é? Mas por que a Bíblia ela acaba sendo superior a todos eles? Por quê? Judeus e cristãos certificam que Deus revelou verdades a respeito de si mesmo que nenhum profeta, por mais iluminado que seja, jamais poderia descobrir sozinho, né? É na Bíblia que se encontra a manifestação do eterno Deus, fazendo-se conhecer pessoalmente, firmando pactos e alianças, usando a linguagem humana para trazer a verdade imutável. Embora outros livros, olha isso aqui, gente, ó, como já acabei de falar, embora outros livros afirmem ser a revelação de Deus, não podem, no entanto, demonstrar provas de tal afirmação. Lembrando que, por exemplo, o Alcorão, pelo Islã, pelo muçulmano, é declarado como palavra de quem? Isso está na apostila. O comentário, essa parte que a gente está lendo está na apostila. Os comentários a gente vai adicionando, né, gente? Mas vamos lá. O que o muçulmano fala do Alcorão? Que o Alcorão é o quê? A palavra de Deus. Só que olha que coisa interessante. Não sei se vocês já leram um versículo, que na verdade vivemos um tempo onde muitas escrituras, né, dizem ser coisa de Deus. O livro dos Mormons, já ouviu falar do livro dos Mormons? É uma escritura sagrada para os Mormons.
Para eles é uma Bíblia. Eles têm como Bíblia aquele livro. E ali tem informações interessantes até. Para eles, a história cristã, ela não se dá na Terra Prometida, como nós sabemos, lá no Oriente Médio. Para eles, tudo acontece nos Estados Unidos, num estado que eu esqueci agora. Inclusive é a sede... Você ia falar? Pode falar, quando quiser pode falar, tá, gente? É a sede do quê? É a sede de onde está a igreja dos Mormons. Que eles acreditam que Jesus vai voltar. Vai voltar onde? Lá. Não no Oriente Médio. Não, a palavra fala em Zacarias que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica onde? No Oriente Médio, na terra de Israel. Só que o livro dos Mormons fala que isso tudo vai acontecer nos Estados Unidos. Isso não é bíblico, né? E aqui em Gálatas, a gente acha um recado aqui, muito importante, Gálatas 1, versículo de número 8, diz assim, olha, Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, que é o que acontece lá no islamismo, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Ou seja, qualquer outro livro, além da palavra de quem? De Deus. É considerado o quê? Anátema. O que é anátema? É maldito. É amaldiçoado, é maldição. Então a gente não tem que ter reverência como palavra de Deus a qualquer outro livro que não seja a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Outra coisa interessante, gente, a Bíblia, ao contrário, ela não só demonstra ser a palavra de Deus ao mundo, como traz provas infalíveis, tanto pelos fatos narrados, como pela influência que exerce sobre as pessoas, sobre as nações, sobre o mundo. Irmãos, a Bíblia, e onde é que está a prova infalível? Você pode citar, quem pode citar uma prova infalível? Uma prova bíblica de que ela é a palavra de Deus. Qualquer coisa. Também. Isso é uma prova boa. Mas outra, fala aí, gente. A criação, gente. A narrativa da criação. Tudo que nós vemos criado. Confirma a palavra de quem? De Deus. A criação está aí para isso. Quando a gente olha para os sinais, por exemplo, essa semana está se falando muito, esse mês, do negócio do escurecimento lá do sol. A mancha que apareceu no sol. Em 24 horas a mancha dobrou de tamanho, triplicou, quadruplicou de tamanho. A palavra de Deus diz que o sol e a lua deixarão a sua luz, enegrecerão. A lua se converterá em sangue, o sol escurecerá. É Bíblia, gente. E detalhe, por exemplo, tem um fato que a gente lê muitas vezes quando pega no livro de Josué, creio que os irmãos aqui já devem ter ouvido falar, aquela história que fala que a terra parou. A terra parou. É comprovado cientificamente que houve um momento da história que teve o dia mais longo. É comprovado, a ciência confirma isso. A Bíblia é infalível. A gente poderia citar muitas outras provas aqui, né? Por isso a gente percebe a influência que a Bíblia tem sobre a vida das pessoas. Tem muita gente que quando começa a sua caminhada com Jesus, pega uma Bíblia para ler e fala, pastor, eu não entendo nada, eu não consigo entender. A gente pega a Bíblia ali, lê, para muita gente a Bíblia se tornou apenas um livro, mas eu não consigo compreender o que está escrito. Isso é uma primeira dificuldade que a pessoa tem no início. Mas à medida que a pessoa vai orando, a pessoa vai buscando... E detalhe, mesmo sem entender de fato o que está escrito, a pessoa de alguma forma, ela se sente impactada pelo que está escrito ali, mesmo sem ter aquele conhecimento aprofundado. Você está entendendo? Isso é muito importante. Bom, estamos vivendo dias tenebrosos, gente. Dias tenebrosos, dias complicados, dias de incredulidade, dias de coração duro, né? Em que se crê na mentira de que o cristianismo não provê mais o consenso para a nossa sociedade. As liberdades que o cristianismo conquistou estão sendo destruídas diante dos nossos olhos. Estamos vivendo um período em que o pensamento humanista, esse pensamento humanista coloca o quê? O homem no centro de tudo. É o antropocentrismo, é o homem no centro de tudo. Alguém estava dando uma aula certa vez, e naquela aula o professor explicava, a professora na verdade, que era assim, né? Eu não sei se eu vou lembrar aqui, acho que sim. Vamos lá. Era a moral
a razão... Não. Ai, pai, esqueci. Eram 3 termos. Para vocês entenderem. Era a moral, a regra de conduta, depois o bem-estar e, por último, o ser humano. É isso? Não, o bem-estar por último. Então, a moral, eu lembrei, o ser humano, o bem-estar. Então, para o ser humano ter bem-estar, ser feliz, ter paz consigo, ele precisava respeitar a moral. Respeitando a moral, ele teria, o ser humano estaria, haveria o bem-estar e o ser humano estaria bem. Só que mudou. Mudou. Porque hoje como é que é? O ser humano primeiro, a moral e o bem-estar por último. O ser humano hoje ele está acima da moral. Ou seja, quando a gente fala de pensamento humanista, está falando de quê? De uma ideia de colocar o ser humano acima de tudo. Nós estamos acima da verdade. Nós estamos acima do que a palavra de Deus diz. É assim que o mundo vê hoje. Então a Bíblia, junto com muitos outros livros sagrados, está sendo colocado em segundo plano. A gente vive esses dias. Por isso que muitas pessoas questionam tudo aquilo que a gente fala sobre a palavra de quem? De Deus. Hoje não basta apenas você pregar o que a Bíblia diz. Você tem que dar uma explicação do porquê que você está pregando aquilo, qual é a validade daquilo, qual é a razão, qual o motivo que você tem para poder seguir aquilo. Ah, mas a Bíblia diz, tá, mas quem é que diz que a Bíblia, quem garante que a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Quem garante que a Bíblia não tem erros? Quem garante? Então, hoje a gente ouve esse tipo de coisa. Estamos vivendo, então, esse tempo onde o pensamento humanista está se infiltrando na moral, tá na apostila, tá? Na educação, na lei. Se vamos enfrentar um furioso ataque, precisamos estar convencidos de que temos uma mensagem de Deus, uma palavra certa que brilha nos lugares tenebrosos. E que palavra certa é essa, gente? Que mensagem de Deus é essa? É a Bíblia. Continuando, o presente século é caracterizado pela dúvida. As pessoas estão cada vez mais duvidosas, mais céticas, não acreditando em nada. Não importa, obrigado, querido. Valeu, brigadão. Não importa aquilo que você ensina, aquilo que você prega, as pessoas estão duvidando de tudo. Estão céticas, estão incrédulas. Nunca se viu tanta credulidade. Não é por acaso que Jesus falou, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e é o que a gente está vendo. Então vamos lá. O presente século é caracterizado pela dúvida, principalmente quando se trata de questões religiosas, e eu diria mais, principalmente quando se trata de questões bíblicas. Quando se fala de Bíblia, é o grande problema. Nossa cultura pós-moderna, irmãos, gravem isso, estudem isso. Professores de escola dominical, estudem isso. Estamos vivendo num mundo pós-moderno. Vou contar essa história para vocês. Vocês sabem onde eu descobri essa questão de pós-modernidade? Onde eu comecei a ver isso? A gente às vezes se fecha, isso aqui é importante, a gente se fecha dentro da igreja, do templo aqui, dentro da bolha evangélica, porque existe uma bolha, né? Então a gente se fecha dentro da bolha e a gente esquece do que está acontecendo lá fora. Sendo que, mesmo dentro da bolha evangélica, nós estamos sendo influenciados pelo que está acontecendo lá fora. Quando eu comecei a fazer uma degustação de uma faculdade que eu quero fazer, de pedagogia, e ali foram colocados alguns vídeos. E muito se fala sobre esse entendimento pós-moderno. No seminário também eu vi isso. Pós-modernidade. Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno não existem verdades absolutas. Não existe. Nossa cultura pós-moderna, onde nós estamos inseridos, apresenta uma série de ideias sobre a verdade. Hoje a verdade não é mais uma só. Hoje você chega para alguém, o que é a verdade? Aí o crente responde, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas alguém fala, mas e daí? Porque não é sufi? Não é mais. Então, para você hoje ganhar uma pessoa para Jesus, só falando para ela que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é pouco. É pouco. Haja Espírito Santo. Haja a presença de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para ir além do que eu chamo de crentez.
Que a gente às vezes acha que é só falar, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e isso já vai ser suficiente. Irmãos, em muitos casos não está sendo. Estamos vivendo um mundo pós-moderno, e no mundo pós-moderno nós temos uma série de ideias sobre o que é a verdade. Para muita gente, só dizer que a Bíblia é a verdade já não é mais suficiente. Já não é mais suficiente. A Bíblia, aliás, essa cultura pós-moderna, né? A cultura pós-moderna ensina que a verdade e a moralidade são relativas, que não existe a verdade absoluta. Por exemplo, vamos falar sobre um termo aqui que é oriundo, que sai aqui da Bíblia, né? Que a gente tira da palavra de Deus. Pecado. O que é pecado? O que é pecado, gente? Vamos lá, uma definição. Pecado. Pecado. O que é pecado? Pecado. Hã? Uma contaminação, sim. Pecado gera contaminação. Vamos lá. Pecado, o que é? Hã? Aquilo que te afasta de Deus. Bom, legal. Gera contaminação porque nos afasta de Deus. Pecado, o que é, Luan? Pecado. Hã? Desobediência, ótimo. Desobediência. É isso aí. Quando você aceita Jesus, o pecado vai embora, né? Mas vamos lá. Ó, Hã? Não crer é um tipo de pecado. Aí nós já temos um tipo de pecado. Temos um ato de pecado, desobediência. Temos o efeito do pecado, contaminação. Temos uma consequência do pecado, nos afasta de Deus. Só que nós falamos de pecado aqui dentro da igreja. Vamos falar. Ela falou um tipo de pecado. Não crer é um tipo de pecado. Não crer em quê? Em Cristo Jesus, ok? Gera contaminação? Não, você que falou gera contaminação. Sim, mas aí entra aquela questão. Cultura pós-moderna. O que contamina? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Dentro disso vai ter um monte de interpretação que vai fazer você virar a cabeça e falar, mas isso aí então não é contaminação. O que afasta de Deus? Vamos falar aqui, fala um tipo de pecado aí. Vamos lá. Um pecado popular. Um pecado popular. Vamos lá, pensa aí, gente. Hã? O quê? Adultério. Adultério. Mas o que é adulterar? Traição. Sim. Mas o que é trair? Pegar o que não é seu? Sim. Tá. Então, quando um homem que está casado, ele se separa da sua esposa e casa com outra mulher, ele está adulterando. Mas por que tem tanta gente fazendo isso? E está dentro da igreja? Hã? Roubar. O que é roubar? Já mudamos aqui. Então, primeiro, adultério. Tem um monte de gente dentro da igreja, separando e casando de novo. Fofoca. Dentro da igreja. Pecado. Tá, isso aí. É pecado. Roubar. Só que tem um roubar que talvez não seja pecado. Cleptomania. É roubar, mas é pecado? O cleptomaníaco, ele está pecando? Está pecando? É uma doença. E aí? O que a gente chama de pecado hoje? Pecado não é errar o alvo. Nós temos um alvo. A gente, quando errou o alvo, pecou, errou, desobedeceu, contaminou, afastou de Deus, não creu. Então, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que existe uma penca de explicações. Fala mais alto. O ateu. Mas ele rouba. É aí que está. Aí é que está. Aí vocês entram numa outra questão, que a gente tem o quê? A própria sociedade cria regras. Por exemplo, se você pegar Romanos, se eu não me engano, no capítulo 6 ou capítulo 2, não me lembro exatamente agora, já existem regras. A própria sociedade já tem as suas regras. E é aí que entra a confusão. Porque o que muitas das vezes nós dizemos, lembra que teve um tempo, por exemplo,
que ver televisão era pecado? Hoje continua sendo? Hoje nós vamos muito além da televisão. Muito além. Muito além. Mas era pecado. E a praia? Era pecado. E mulheres, aqui, vou pegar aqui no pé das irmãs, usar bermuda, usar calça. Não era pecado? E hoje é? Mas tem igreja que diz que é. Então, irmãos, é essa a grande questão. Mas aí é que entra uma outra questão, muito boa, bem colocado pela senhora. Cada um tem a sua doutrina. Só que essa doutrina tem que estar embasada onde? Na Bíblia. Só que talvez não tenha que levar em consideração, isso é uma pergunta, reflete, talvez não tenhamos que levar em consideração algumas questões. O mundo pós-moderno não é para mudar a nossa forma de ver a Bíblia, ela vai continuar para quem tem fé, para quem é cristão de verdade, vai continuar vendo nela o guia de fé, regra e prática, que ela é. Mas algumas questões a gente vai precisar ter o quê? A renovação do nosso entendimento, conforme Paulo fala em Romanos 12, 2, que muita gente não tem. Então, hoje a gente vê muitas igrejas que são o quê? Taxativas em algumas coisas, e ao invés de receber pessoas, faz o quê? Afasta pessoas. Ah, mas isso é pecado, né? Igual aquela questão, palavrão. Falar palavrão é pecado? Falar palavrão é pecado. Mas qual palavrão que é pecado? Perguntar de novo. Falar palavrão é pecado? Sim ou não? Mas qual palavrão que é pecado? Porque se você diz assim, aquele infeliz está me devendo e não me paga, isso não é um palavrão? Qual o sentido de um palavrão? Quando você chama alguém de filho daquilo, quando você manda alguém tomar naquele lugar, é diferente de você dizer filho de Satanás, filho do diabo, infeliz, desgraçado. Qual é a diferença, gente? Não tem diferença. Então é isso que as pessoas lá fora podem questionar. E é isso que a gente está vivendo nesse mundo pós-moderno. As pessoas não mais veem verdades absolutas. O que eu chamo de pecado aqui, por exemplo, andar pelado, é pecado? É? E na prática, no nudismo não é. Ter duas mulheres é pecado? Hã? Quem? Que é isso, menina? É, realmente. Misericórdia. Eu tenho 3. Minha esposa e minhas 2 filhas. Bom, gente, vamos lá. Andar pelado é pecado? Ter 2 mulheres é pecado? Mas e na cultura onde prega a poligamia? Hoje no Brasil a moda é trisal. Pós-modernismo. Ora, hoje no Brasil a moda não é a ideologia de gênero e outras coisas mais? E vai falar contra essas coisas usando a Bíblia. O problema que a gente arruma. Mas quem disse isso? A palavra de Deus diz que isso e isso. As pessoas questionam tudo. Então a gente está vivendo um tempo que a gente tem que ter uma atitude apologética. O que é apologética? É defender a nossa fé. Temos que defender aquilo que nós cremos. Muitas vezes vai ser necessário, a Bíblia não precisa de advogado, porque ela por si mesma se defende. Mas nós, dentro do contexto cristão, a gente precisa estar muito seguro do que é a Bíblia nos dias que nós estamos vivendo. Não podemos ter dúvida sobre ela ser ou não a palavra de quem? A palavra de Deus, ok? Continuando, gente. Os céticos, né, que são aqueles que não acreditam em nada, que são incrédulos, afirmam que os livros da Bíblia não são confiáveis no que se refere à objetividade, porque foram escritos por pessoas religiosas baseadas em suas crenças. Afirmam que ela é um livro tendencioso, escrito por pessoas tendenciosas. Por isso, não é digno de confiança. A avaliação dessas pessoas pode ser verdadeira para alguns livros sobre religiões, mas não é verdadeira para todos eles. Principalmente para quem? Para a palavra de Deus. Porque dizer que a Bíblia é um livro tendencioso, se tem um livro que não fala bem de nós, é quem?
Se tem um livro que não passa a mão na nossa cabeça, qual é esse livro? A Bíblia, irmão. Você acha que o homem escreveria e tacaria pedra no próprio telhado? E todos nós temos telhado de vidro? Então imagina, nós vamos tacar pedra no nosso próprio telhado, porque todos nós temos pecado dentro desse contexto. A gente vai falar mal de nós mesmos. Quer dizer que o homem seria tão criativo para inventar o que está escrito na Bíblia, lembrando que a Bíblia a maravilha da palavra de Deus, da Bíblia, é que ela não se contradiz. Tem gente que diz que se contradiz, mas não se contradiz. O que está lá em Gênesis pode ser justificado em Apocalipse. Parece que foi escrita pelo mesmo autor, a gente vai chegar lá. Né? Então a grande questão é o quê? A Bíblia não é um livro de tendências, por mais que alguns queiram colocar dessa forma. Lembra o que eu falei, gente? A gente não pode, para estudar, no caso da teologia, se a gente começar de dentro para fora, a gente fortalece a nossa religiosidade. Mas se a gente vier de fora para dentro, a gente fundamenta aquilo que a gente crê, que é diferente. Então a gente precisa saber como eles veem o que a gente vê. Como eles veem aquilo ali? Intimidade. Como eles veem aquilo ali? Aquele símbolo precioso para o cristianismo, a cruz. Como é que é para ver de fato? Porque são tudo oriundos da Bíblia. Como é que vem isso aqui? Igreja, templo. Como é que as pessoas estão vendo hoje? Para muita gente é uma casa de show. Para muita gente é um lugar que vai para ouvir palestra. Para muita gente é um lugar que faz parte de um programa de domingo à noite. E nada mais do que isso. Então a gente precisa ter cuidado com essas questões. Não é? Bom, outra coisa, a Bíblia, em meio a tais sistemas, como o que nós estamos vivendo hoje, sempre sofre grandes ameaças, né? Ela está sempre sofrendo ameaças. Nossa crença na Bíblia deve ser sólida, que é o que a gente acabou de falar, convicta e inalterável, estando sempre preparados. Precisamos estar, 1 Pedro 3,15, precisamos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. O objetivo de estudar teologia, irmãos, é isso. É nos capacitar para estarmos preparados. Preparados para quê? Para responder com mansidão e temor. E eu digo aqui, não é também, né? Mansidão, temor, sabedoria e conhecimento e inteligência. Nós precisamos ter esses aspectos para que a gente possa dar às pessoas a razão da esperança que há em quem? Que há em nós. Você está entendendo? E isso demonstra que não existe... É ônibus mesmo? Isso demonstra que não existe unidade verdadeira, senão em torno da verdade. E não há unidade, na verdade, fora da palavra de Deus, que é a verdade. João 17, Jesus fala isso, né? Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Bom, gente, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Pergunta para essa pessoa. Não, eu pergunto. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? Tem certeza? Posso perguntar? Valendo 1 milhão? Há muitas provas convincentes que garantem a confiabilidade da Bíblia, a sua autoridade como palavra de Deus, inspirada, e a perfeição do registro dos eventos históricos que retrata. Está na apostila, gente. Incluindo a vida terrena de Jesus Cristo. Gente, Jesus é o personagem fundamental. E detalhe, a influência de Jesus percorre séculos de história da humanidade. Nós falamos de Jesus, discutimos sobre Jesus, o gênero humano estuda Jesus desde quando? Desde antes de Jesus nascer, 700 anos antes, já se falava de Jesus. Isaías. Ele será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso 700 anos antes de Jesus nascer. Não é? Então a vida terrena de Jesus está retratada onde? Na Bíblia. Não é? Além dessas provas, existem outras mais que testificam que o cristianismo é a única religião verdadeira. Meu amigo, isso aqui dá um problema afirmar. Dizer que o cristianismo é a única religião verdadeira, dá um problema para afirmar isso aqui, ainda mais nesse mundo pós-moderno.
que o Deus Trino que se revela em suas páginas é o único Deus do universo e que Cristo morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos ter a vida eterna. Por causa dessas e de outras tantas verdades, o cristianismo sempre foi rejeitado pelos que se dizem intelectuais. A gente estuda psicanálise clínica, inclusive lá mesmo no CETREMEN. Espero que vocês criem também, brevemente, o interesse de estudar psicanálise também, que ajuda muita gente. E o estudo da psicanálise me introduziu no mundo da intelectualidade. Não que no mundo evangélico nós não podemos ter acesso a material intelectual de qualidade. Mas um conselho que eu recebi até no nosso seminário é que a gente não pode se prender apenas a conhecer o quê? A Bíblia. A gente precisa também buscar conhecer as outras ciências, outras fontes de estudo para o nosso próprio crescimento. Isso é fundamental. E uma coisa que eu aprendi foi o quê? Que boa parte dos intelectuais do nosso próprio país, eles são o quê? Ateus. Olha que coisa. Boa parte dos intelectuais, dos que têm conhecimento, são ateus. O conhecimento parece que subiu para a cabeça, quer dizer, está na cabeça, né? E aí tomou conta de tal maneira que os camaradas diminuem Deus. Mas eu estava ouvindo esses dias a palestra de um intelectual muito famoso no Brasil, que o camarada deu uma aula sobre a fé cristã. Ele deu uma aula sobre o nosso cristianismo. Ele deu uma aula sobre Jesus, que eu nunca vi pastor dar. Um cara que é ateu. Vi na internet. Ouviu? Um careca? Carnal. O camarada, Leandro Carnal, é um intelectual, um dos mais famosos. O cara fala para tudo quanto é lugar no mundo. É brasileiro. E esse camarada deu uma aula sobre Jesus e arrebentou com a gente. Porque nós, muitas das vezes, falamos tanto o crentez, mas esquecemos o que é a essência do Evangelho. E muita gente que está lá fora, que apesar de não estar dentro de uma igreja, eles veem a essência do Evangelho que muitas das vezes passa desapercebida por nós que estamos aqui dentro, gente. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ficar atento a isso. E hoje eu digo para vocês, cuidado com aquela máxima, né, religiosa. Qual é a máxima religiosa? O amor edifica, o conhecimento incha. Isso é bíblico. Parece que tem alguma coisa da Bíblia escrito mais ou menos assim. Mas tem muita gente que fala isso em tom pejorativo. Por exemplo, a letra mata, o espírito vivifica. Mas a pessoa pega isso, querendo dizer que letra aqui está no contexto de conhecimento de estudo. Gente, pelo amor de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. O pastor de vocês foi muito bem-aventurado em permitir essa oportunidade aqui, irmãos. Porque se você continuar a leitura de Oséias 6,3, se eu não me engano é Oséias 6,3 que está escrito isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, e aí na continuação do versículo, porque é um versículo grande, fala, e a culpa é vossa, sacerdotes. Aí a culpa ali cai sobre os sacerdotes, que fecham a porta para que o povo não receba conhecimento. Deus abençoe a vida do pastor de vocês, porque ele abriu a porta para o conhecimento, para o estudo. Isso é crucial, gente, para o seu crescimento e para o crescimento de uma igreja. O povo não pode ficar fechado na ignorância. O conhecimento amplia o nosso campo de visão. A gente começa a enxergar as coisas de uma forma que não enxergava antes. Você está entendendo? Então não tenha medo de ser intelectual, né? O alcance da Bíblia, gente. O alcance da Bíblia. Vou fazer uma pergunta aqui. Em que lugares que quantas traduções vocês acham que... como é que eu posso falar? Quero fazer uma pergunta aqui, uma pegadinha. Quantas línguas vocês acham, em quantos idiomas vocês acham que a Bíblia existe? Em quantos idiomas? Chutem aí. Em quantos idiomas? Vamos lá, presbítero. Quantos idiomas? Menina, Sami. 4 Sami. Seja mais generosa, vai. Estudou na escola dominical? Ai, pai. Idiomas? 2 idiomas? Vamos lá, gente.
Que é idioma, gente? São línguas, gente. Não peguem no pé. Não peguem no pé. Gente. Não peguem no pé do professor. Não façam isso. Às vezes a gente confunde as coisas, eu também confundo. Não tem problema. Eu também dou aula de escola dominical, o nego pega no meu pé. Inclusive ontem pegaram. Isso acontece. A gente não sabe tudo. O que é idioma, gente? São línguas. Espanhol, inglês, francês, italiano, japonês, alemão. Então vou perguntar de novo. Quantos idiomas? Vamos lá, professor. Jogaram para tu. Quantos idiomas? Uma só? Essa aqui piorou as coisas. Vamos lá, gente. Tá na apostila. Vamos imprimir aí, vocês vão imprimir. Até o ano de 1499, o Brasil foi descoberto quando? Ah, não. O Brasil foi descoberto quando? Ah, presbítero. Presbítero. Gente, até o ano de 1499, ou seja, um ano antes do Brasil ser descoberto, havia, olha aqui, 35 traduções das Escrituras Sagradas. 35. Ou seja, havia 35 idiomas, 35 línguas. 35 línguas. Em 1799 surgiram mais 59. Em 1899, mais 446. Está na apostila. Em 1949, outras 667. Está tudo no capítulo 1, tá bom? Está tudo no capítulo 1 da apostila. Totalizando 1.207 idiomas. Atualmente, a Bíblia está traduzida, presta atenção nisso aqui, pasmem, para a glória de Deus. Atualmente, a Bíblia está traduzida para 2.403 línguas, que representam 5% da população mundial. Mesmo com tamanha divulgação, muitos não têm intimidade com esse livro, ainda que professem alguma religião. O que eu disse? A Bíblia está traduzida em 2.403 línguas, que representam apenas 5% da população mundial. 5%. Sabe quantos habitantes nós somos no mundo? Quase cerca de 7 bilhões de habitantes. O mundo tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Cerca de 7 bilhões. 200 e poucos milhões estão no Brasil. Só que, desses 7 bilhões, 5%. O que é 5% de 7 bilhões? É muito pouco, gente. A gente tem a impressão de que todo mundo tem acesso a quê? A Bíblia. Mas, infelizmente, para a tristeza nossa, muitas pessoas, apesar de nós termos Bíblia em tudo quanto é canto, um monte de Bíblia, né? Ah lá, tem mais uma ali, onde tu olha, tu vê Bíblia. Olha lá, Bíblia. Quer dizer, aqui tem um monte. Vai na Coreia do Norte. Vai na Rússia. Na China. Em muitos países da África. Você está entendendo? Tremendo isso, né? Bom, agora vamos falar sobre uma coisa interessante. Já a gente vai dar uma paradinha, tá, gente? Vou dar uma pausa aqui. O termo Bíblia. Quem aqui já leu Bíblia na Bíblia? Vou perguntar de novo. Vou até tomar uma água depois dessa. Quem aqui já leu Bíblia na Bíblia? Oi? Vou perguntar de novo, só não entendeu a minha pergunta, mulher de Deus. Vamos lá. Quem já leu Bíblia na Bíblia? Isso, presbítero. Aí, presbítero é esperto. Eu estou fazendo pegadinha. Quem já leu Bíblia na Bíblia? Alguém? Você já achou a palavra Bíblia, o termo Bíblia na Bíblia? Não achou? Ô Luan, professor, não achou? Hã? Você tem certeza disso? Posso perguntar? Valendo 1 milhão? Você acaba de ganhar R$1 milhão. Primeiramente, gente, é necessário dizer que esse nome Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras. O professor está certo. O frontispício, ou folha de rosto, apresenta geralmente o título como Bíblia Sagrada. Então, o único lugar onde a gente lê Bíblia na Bíblia é onde?
Na capa. No frontispício, ô palavrinha, né? Ainda bem que ninguém tem esse nome aqui, né? Ô, frontispício! Misericórdia. Bom, frontispício foi para o hospício. O frontispício, ou folha de rosto, apresenta geralmente um título como Bíblia Sagrada no singular, ou Sagradas Escrituras, no plural. A expressão Sagradas Escrituras carrega a ideia de que todos os seus elementos, mesmo os mais materiais, revestem-se de caráter sacro. Isso aqui é uma coisa a gente comentar. Tudo que está escrito na Bíblia é sacro. O que é sacro? É santo. Tudo. Isso divide opiniões. Por exemplo, se a gente for falar de Cantares de Salomão, a gente vai falar de quê? O que Cantares de Salomão fala? Hã? É poesia, uma linguagem poética, muito bom. Mas qual é o assunto? Qual é o assunto de Cantares de Salomão? Geralmente, os pregadores pregam Cantares de Salomão em que culto? Das mulheres? Caramba, hein? Só das mulheres, cara? Por isso que as mulheres são românticas, né? Mas geralmente é no culto de casais, presbítero. Ó, presbítero. Mas veja, aí alguém pergunta, Cantares de Salomão é um livro sagrado? Sim ou não? Lá fala de sexo. Fala de beijo na boca. Vou escandalizar as velhinhas. Fala de beijo nas partes íntimas. Exato. Ai, meu Deus do céu. Pai do céu, deixa eu continuar a aula aqui. Mas, gente, deixa eu me concentrar. Pastor, eu tenho que me concentrar na aula, pastor Aldo. Oxe. Hein? Mas, gente, quando a gente fala de Cantar de Salomão, é um texto sagrado ou não? A gente vai estudar isso. Então, vamos lá. Derivada do termo grego biblos, ou da forma diminutiva biblion, isso é grego, tá, gente? Biblos e biblion é grego, plural da Bíblia, mas utilizado na Septuaginta. A gente vai falar sobre o que é Septuaginta, eu não vou adiantar as coisas aqui, tá? Mas a Septuaginta é um tipo de Bíblia. A gente vai explicar isso mais para frente, né? E no Novo Testamento significava, a princípio, qualquer tipo de documento escrito, rolo, códice, carta. Então, o termo grego biblos era usado para qualquer tipo de documento. Um escrito, um livro de um autor, um livro de Arquimedes, um livro de Sócrates, não é? Era o quê? Era um biblos. Era um rolo de qualquer coisa, né? Por exemplo, o rolo do livro de Isaías era um biblos. Um códice era um biblos. Uma carta endereçada a alguém era um biblos. Entendeu? E daí a gente vai ter aqui umas questões aqui interessantes. Na versão da Septuaginta, a edição dos 70, a gente vai falar o que é isso, e nas fontes judaicas, o termo livro sagrado, ou plural, hierai bibloi, designava o Pentateuco. O que é Pentateuco? É o conjunto do Antigo Testamento, a Tanakh. Os cristãos utilizavam-se desde o início do termo grego plural ta Bíblia, e do derivado em latim Bíblia, para designar a fusão entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando a gente fala de Bíblia, é bom ter essa informação, né, gente? No Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, lemos livros, biblos, da genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:1. A forma diminutiva biblion significa pequeno livro e encontra-se em vários textos do Novo Testamento, como por exemplo em Apocalipse 1:11. O que vês, escreve em livro, ou seja, biblion, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Outra coisa a mais, o termo biblos vem do nome dado à polpa interna da planta aquática chamada Cipérios papyrus, em que se escreviam os livros sagrados. Assim, os gregos chamavam um pequeno livro de biblion e os romanos de liber, de onde vem a nossa palavra livro. Outra coisa, a gente vai estar estudando aqui, né, em vários aqui ao longo do nosso estudo da bibliologia, que não há uma Bíblia só? Sim ou não? Você sabia que uma das razões para as pessoas não se tornarem cristãs é exatamente essa crítica de que existem várias Bíblias? Só que tem uma questão aí. Existem várias Bíblias em que sentido? Em que sentido?
Por exemplo, embora não haja uma única Bíblia, mas pelo menos 6, a saber, a Bíblia hebraica, a Septuaginta, a edição dos 70, a Católica do Ocidente, de Roma, a Católica do Oriente, a Protestante e a das Testemunhas de Jeová, com inúmeras adulterações. Então nós temos aí, só que aqui tem um lance interessante. Qual o lance aqui? São Bíblias que, na maior parte das vezes, têm textos semelhantes, porém com alterações, acréscimos e decréscimos. O que coloca várias Bíblias. Só que, quando se trata de Bíblia protestante, nós temos o que aí? Nós temos as traduções. Existem versões, o professor já deve ter dado essa aula aí, você já deve ter ouvido falar disso. Existem versões da Bíblia e existem as traduções. Existe a versão protestante, a versão hebraica, a versão da Septuaginta, a versão católica do Ocidente, a versão católica do Ocidente, a versão protestante e a versão das Testemunhas de Jeová. Só que dentro da versão protestante existem várias traduções. Aí a gente ouve falar de revista corrigida, revista atualizada, Nova Almeida, e tem várias outras coisas, a gente vai se aprofundar ainda nisso. Designamos, então, em geral, pelo termo Bíblia, apenas o que a maioria das pessoas quer dizer quando fala da Bíblia, o volume que é lido em ofícios religiosos. Já vamos parar um pouquinho, tá, gente? Mas deixa eu ver aqui onde eu estou. Ok, tá. Tá, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausa aqui, gente? Para tomar um café? A gente volta já falando de outras formas de se referir à Bíblia Sagrada, ok? Então vamos dar uma paradinha aqui, já estamos de volta, em nome de Jesus. Amém?